Saber é poder. Seja bem-vindo, caro estudante, a esta nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre Francis Bacon e o novo método da ciência. A conhecida frase do filósofo inglês Francis Bacon está vinculada a uma mudança fundamental no paradigma científico moderno. O Renascimento, contexto a que se vincula ainda Bacon, foi marcado por um profundo sentimento de incerteza sobre as bases do conhecimento e a segurança quanto àquilo que podia ser tomado como verdade e como ciência. O filósofo está no cerne desta transição e desenvolveu um esforço para a saída desse sentimento de instabilidade e incerteza que marcou o período do Renascimento. A filosofia de Bacon expressa, entre outras coisas, a proposta de se repensar as bases do que se definia como ciência. Se antes, a ciência como saber estava relacionada a uma atitude de contemplação, olhar para as coisas e ver como elas são, a proposta do filósofo inglês, sobretudo voltada para o aperfeiçoamento de alguns instrumentos de medição e fabricação, ter ciência não significa saber que, mas saber como. Nesta perspectiva, a ciência de contemplativa passa para operativa. Saber de algo é saber como funciona. Eis aí o sentido da frase baconiana que abre esta aula. Se eu sei de algo, ou seja, se eu conheço algo, é porque sei como funciona. E sei como funciona quer dizer, tenho poder sobre este algo. Por isso mesmo, ao longo da modernidade, o conhecedor, o cientista, vai ser representado pela figura do relojoeiro. O relojoeiro conhece o relógio, sabe o que é o relógio, sabe como ele funciona. E por isso mesmo, ele tem poder sobre o relógio. Sabe fazer o relógio funcionar e sabe fazer o relógio parar. Daí o sentido da expressão saber é poder. Dito literalmente no texto baconiano, poder e conhecimento no homem coincidem, está logo no início dos seus aforismos. O principal objeto de saber, de conhecimento à época de Bacon era a natureza. E esta não podia ser de fato conhecida sem um método que garantisse um caminho seguro rumo ao domínio da natureza, a um poder sobre a natureza. Por isso, Bacon ter dito que se a ciência não havia progredido muito nos séculos que o antecederam, foi por falta de um método adequado. O primeiro passo para promover um efetivo progresso da ciência seria, então, buscar um novo método para o conhecimento. Daí vem o título da obra principal de Bacon, Novo Órgão, um novo instrumento para o conhecimento da natureza. E se quer avançar rumo ao progresso do conhecimento, seria preciso, primeiro, afastar-se das pré-noções que a pessoa já possui, advinda de uma série de circunstâncias e condições que podem afastar o ser humano do saber verdadeiro. Como na religião, Bacon definiu essas falsas noções, estas falsas verdades de ídolos. Estes penetram a nossa mente, já nos dando noções prévias e, por isso, geralmente enganosas sobre as coisas. Esses falsos ídolos, ou melhor, esses ídolos, essas falsas verdades, podem vir do próprio pertencimento à natureza humana, da nossa condição como indivíduo por herança da educação que tivemos, da linguagem que nós utilizamos na relação e no agrupamento com os outros seres humanos, ou até mesmo das fantasias e ilusões que criamos com certas teorias filosóficas e que nos afastam de um verdadeiro conhecimento do mundo e da natureza. Destaque, para poder conhecer a natureza, é preciso primeiro submeter-se a ela, afastando-se dessas falsas noções. Nossa mente, diria Bacon, às vezes funciona como um espelho, que reflete distorcidamente aquilo que espelha da luz natural que o atinge. É preciso lustrar, polir,
limpar este espelho da nossa mente dessas falsas noções para que reflita a natureza, para que reflita o mundo a ser conhecido tal qual ele é. Aqui se vê o aspecto de transição do pensamento baconiano. Enquanto inaugura uma ideia de método, juntamente com o trabalho de outros autores, como Galileu Galilei, que se tornaria referência de ciência na modernidade, o que o torna parte dessa mudança paradigmática no pensamento ocidental, Bacon também se vincula ainda ao paradigma clássico da filosofia, ao conceber uma ideia de verdade e de objeto de conhecimento que exista objetivamente fora do intelecto, independente do sujeito e de suas condições para conhecer. Christopher Ralph Risch, por exemplo, diria que Bacon é o último dos renascentistas e o primeiro dos modernos, né? Enquanto permanece vinculado ao paradigma da objetividade, né, que é o paradigma da filosofia clássica, o paradigma do ser, paradigma que prima pela objetividade do ser, Bacon, ao mesmo tempo, já está com o outro pé na modernidade, ao propor aí um método que garantisse o efetivo progresso do conhecimento, o efetivo progresso da ciência. Bacon pretendia uma ciência tão objetiva e experimental que propunha o afastamento de qualquer abstração ou noção que pudesse afastar o ser humano da experiência direta com a natureza, que era o objeto de conhecimento. As referências clássicas da lógica silogística aristotélica, predominante da escolástica que o precedera, e a matemática qualitativa, que influenciava ainda o platonismo vigente, deveriam ser abandonadas para buscar novos referenciais para o método científico. Nem mesmo o indutivismo, como era praticado, fora aceito por Bacon, por afirmar que propunha um salto muito rápido de poucas experiências para generalizações muito abstratas. Para ele, era preciso fazer como os primeiros filósofos que antecederam a filosofia socrática, voltar-se para a natureza e encontrar nela a fonte de todo conhecimento e de toda a verdade, sem as projeções da mente humana, sem as fantasmagorias que nossa mente pode criar e projetar fora dela na natureza, como se as coisas fossem de fato assim. Para conhecer a natureza, é preciso submeter-se a ela, mais uma vez, como ele mesmo afirma nos primeiros aforismos de sua obra citada. Uma vez limpada a mente dos ídolos que enuviavam o ser humano, que enuviavam a mente humana, que impediam a mente humana de conhecer, aí sim, o sujeito, o indivíduo, está pronto para o conhecimento. E a proposta de Bacon era voltar-se para a observação e seguir passo a passo um caminho que levasse ao conhecimento. Isto está justificado, inclusive, na forma aforismática em que Bacon escreveu o seu novo órgano. Para a ciência, não vale a construção de um argumento dedutivo muito bem formulado e hermeticamente fechado em suas proposições. É preciso olhar e tomar nota, guiando-se paulatinamente por aquilo que se observa em cada situação a ser conhecida. A partir daí, é preciso intervir na observação, experimentar, testar situações novas para o mesmo fenômeno observado e verificar em que circunstâncias certos aspectos do fenômeno se mantêm e em quais são modificados. E assim, para e passo, ir tomando nota de tudo o que é observado, até chegar à formulação de leis gerais sobre o fenômeno. Esse é o caminho da verdadeira indução proposta por Bacon, o caminho da ciência experimental. Esse que se tornaria o caráter, o aspecto fundamental daquilo que se definiu como ciência moderna. A ciência moderna é experimental. E para que esse esforço hercúleo, e para que todo esse esforço hercúleo para conhecer a natureza, em particular aqui, que era o principal objeto de conhecimento? Para dominá-la, como referencia Bacon em sua obra, para seguir até mesmo a ordem divina dada ao ser humano no ato criacional. Mas não se trata de um domínio pelo domínio. A ciência, assim feita,
conduziria o ser humano para um progresso que garantisse a melhoria contínua da vida e o aumento gradual de satisfação e felicidade para todos. Eis a tarefa suprema da ciência: conhecer, dominar o que conhece para garantir o progresso, bem-estar e felicidade para as sociedades humanas. Dessa forma, em sua obra Novo Órgano, Francis Bacon lança as bases do método experimental de uma perspectiva indutivista e empirista para o conhecimento científico. E, embora vinculado a uma concepção objetivista de mundo, uma ideia de que a ciência não inventa, a ciência não cria leis, a ciência descobre as leis que estão impostas na natureza, que estão presentes na natureza. A ciência desvela o manto da natureza e a encara face a face para conhecer as leis que já existem lá de maneira objetiva, vinculando-se assim então ao paradigma filosófico clássico, o paradigma do ser e da objetividade. Hume já está com outro passo, com outro pé na modernidade, ao lançar então as bases dessa que seria a referência fundamental de ciência moderna, a chamada ciência experimental. Embora ele não tivesse sido o único, mas foi aí um dos idealizadores, um dos pensadores, um dos intelectuais que pensou as bases dessa ciência moderna, a ciência experimental, e trabalhou enormemente, trabalhou forçosamente para que essa ciência experimental tivesse vez, tivesse posição na intelectualidade logo no início da modernidade.